Graça e paz. Mais uma vez, nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 130, o versículos 3 e versículo 4. A palavra de Deus diz o seguinte: Se tu, Senhor soberano, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Estamos fazendo a nossa leitura acompanhada deste livro, Um Ano com Salmos, de Elben Len César, e hoje nós vamos pensar sobre o tema O Registro Jogado Fora. Uma lista de pecados e uma lista de virtudes, qual seria a mais longa na tua vida? Por mais virtudes, por mais virtude que se tenha, o número de pecado é sempre maior. E mesmo que fosse ao contrário, virtude alguma cancelaria pecado algum. Então, o débito continuaria o mesmo e poderia até aumentar nessa tentativa de negociar com Deus. Então, vejam, só uma coisa resolve o problema do pecado: o perdão divino. Daí uma pergunta do salmista, quando ele fala: se tu, soberano Senhor, registrassem os pecados, quem escaparia? A Nova Tradução na linguagem de hoje, ela está escrito assim: se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Deus não faz essa lista interminável, porque com ele está o perdão. Nós lemos aqui no versículo 4 do Salmo 130. O perdão está com Deus. A registrar os nossos pecados, um por um, para quê? Se ele, em sua misericórdia e graça, quer e pode perdoar os nossos pecados. Então, para que registrá-los? É mais correto e positivo fazer o registro não dos pecados cometidos, mas dos perdões recebidos. A lista de pecados geraria desespero e desânimo e não levaria o homem a nada. Mas a lista de perdões pode gerar festa e entusiasmo e recolocar o pecador no caminho da vida. A primeira lista, ela tem muito a ver com a lei. Já a segunda tem tudo a ver com a graça. Pela lei ninguém é salvo, mas pela graça não há condenação. Nós não escapamos da condenação, não necessariamente por causa da lista dos pecados cometidos, mas nós escapamos da condenação graças à tão grande salvação que Deus nos dá, conforme está registrado lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3. A lista de pecado era um legítimo documento de dívida. Então, se o Senhor fizesse uma lista de pecado, era um documento de dívida legítimo contra nós. Porém, Jesus Cristo, ele cancelou essa dívida. Ele cancelou este débito e pregou ela na cruz. Está registrado no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Cristo pagou a nossa dívida. Querido, eu quero dizer a você, como está a sua vida? Se o Senhor hoje fizesse uma lista da sua vida, teria mais virtudes ou mais pecados? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Deus quer derramar a graça dele sobre a tua vida, mas Ele espera que você chegue diante da presença dele e peça perdão pelos seus pecados, para que ele possa perdoá-los um a um e lançar no esquecimento. Por isso o registro jogado fora. Jesus jogou o registro das nossas dívidas fora. Ele cravou naquela cruz, ele pagou a nossa dívida. Jesus jogou fora a minha dívida. Ele quer jogar fora a sua dívida também. Ele já pagou, tá lá. Mas ele precisa que você chegue diante dele e peça perdão. Entregue a sua vida a ele. Considere ele, aceita o sacrifício feito por ele e considere ele como o Senhor e único Salvador e Senhor da sua vida. Eu vou orar por você. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor e Pai do meu Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais um dia maravilhoso na Tua presença. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo sol que brilha. Obrigado, Pai, pela chuva que cai em alguns lugares. Obrigado pelo vento que sopra. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela água que sacia nossa sede. Pai, obrigado pelos meus filhos, pela minha esposa. Obrigado pela minha família, Senhor. Deus, obrigado pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado por estas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ouvindo esta mensagem, ó Deus. E peço que o Senhor esteja com elas, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos pastores que dedicam suas vidas na condução do rebanho do Senhor. Senhor, eu quero agradecer-te, ó Deus, pelo Senhor ter pago a dívida que era contra mim. Pelo Senhor ter jogado o registro fora dos pecados da minha vida. Senhor, eu quero aproveitar esta oração e colocar diante da Tua presença a vida dessas pessoas, ó Deus, que ainda não compreenderam que o Senhor é aquele que pode perdoar todos os pecados deles, ó Deus. Que o Senhor já pagou um alto preço pela salvação deles, ó Deus. Mas eles ainda não compreenderam isso, ó Pai. Senhor, eu coloco essas pessoas diante da Tua presença. Deus, eu quero também colocar diante da Tua presença algumas pessoas, ó Deus, que estão passando por dificuldade. Eu quero aproveitar esta oração, ó Deus, para suplicar ao Senhor que o Senhor cure, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Derrama, Senhor, o Teu bálsamo sobre a vida dessas pessoas, que a Tua mão de poder esteja sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Usa os médicos, ó Deus, opera através da vida deles, ó Pai. Ó Senhor, usa essas pessoas que são capacitadas, ó Deus, que estudaram, que se prepararam para salvar vidas, Senhor. Ó Deus, cure essas pessoas se for da vontade do Senhor. Senhor, eu lembro de algumas pessoas que estão passando por dificuldade com câncer neste momento, que não há necessidade de eu citar o nome, mas o Senhor os conhece muito bem. Cure essas pessoas, ó Deus. Senhor, conheço pessoas também, ó Pai, que estão passando por momentos de luto, que perderam pessoas que amam. Eu quero colocar elas também diante da Tua presença. Conforte o coração dessas pessoas, Senhor. Senhor, também tem aqueles que eu conheço também, ó Deus, que neste momento estão vivendo um momento de depressão. Pai querido, liberte essas pessoas. Tira elas deste calabouço, ó Senhor. Dai paz, dai vida. E que eles possam compreender que o Senhor é aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que cuida de nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Eu oro, eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero dizer a vocês que Jesus jogou o registro fora. O registro foi jogado fora. O registro da dívida que tinha contra você.
Mas Deus espera que você chegue diante dele e peça perdão. Deus te ama e Jesus se sacrificou por você. Não é nada você chegar diante dele e pedir perdão, diante de tão grande coisa que ele fez por nós. Que Deus nos abençoe.